Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH. Cristiano por aqui. Pós-jogo, Chelsea 0, Fulham 0, mais um derby na rodada 22 da Premier League, que vai ter continuação no sábado e domingo, nesse final de semana aí, primeiro final de semana do mês de fevereiro de 2023. De início, quero pedir à turma que vai acompanhar aí o Chelsea Fan BH no Spotify e o apoio nas outras redes, Chelsea Fan BH, Twitter, Instagram, Facebook. No Instagram, sempre às vésperas de uma partida dos Blues, tem o nosso pré-jogo, uma boa resenha, às vezes bem longas, com muita história. E no Instagram, depois Chelsea Fan BH 1905, canal do YouTube, mais de 300 vídeos, tem lendas do Chelsea, gigantes do Chelsea, sabe? Pré-jogo, pós-jogo, história de torcedor, resenhas atemporais, pílulas blues. Tem muito conteúdo para quem é um fanático blue e gosta também de futebol inglês, ficar bastante tempo lá e se viciar. E o nosso Spotify para acompanhar as resenhas em áudio, que é sempre interessante para quem não tem tempo de assistir, às vezes está caminhando, fazendo a sua corrida, está no trabalho, deixa ali o celular, o computador, o que for, a melhor maneira que lhe convém para acompanhar um conteúdo, as resenhas sobre o futebol inglês, né? Então, o Chelsea Fan BH dando aquele apoio moral. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, o Spotify. Valeu? Chelsea teve em campo no Stamford Bridge, na ponte lotada, muita expectativa. Premier League 2022-23, rodada 22. Nessa sexta-feira, e pouco incomum, né? O Chelsea abriu a rodada da Premier League, a rodada 22, na sexta-feira. Jogo às 20 horas do Reino Unido, 17 horas de Brasília. 10º colocado Chelsea, anfitrião, contra o 7º colocado Fulham, derby de vizinhos. Lembrando que os dois estádios estão separados por aproximadamente 3 km, coisa de 2.600 metros. Então, só seguir a mesma avenida, e Craven Cottage e Stamford Bridge estão no mesmo caminho. Foi uma semana interessante para o torcedor do Chelsea, né? O Chelsea que vinha de uma vitória de 1-0 sobre o Crystal Palace, depois um empate com o Liverpool fora de casa por 0-0. Agora mais um derby da capital inglesa, jogo contra Fulham. Lembrando que há poucas semanas teve um jogo em Craven Cottage em que o Chelsea acabou sendo derrotado. O Chelsea recebeu reforços, mas essa longa, parece, né, ter sido uma longa janela, mas nem tanto, é que a nova direção do Chelsea foi bastante agressiva, contratou 9 jogadores. E o Graham Potter promoveu nesse derby de abertura de rodada 22 da Premier League, o Graham Potter promoveu então as estreias. Noni Madueke, Enzo Fernandes entraram bem. Vamos dissecar esse jogo aí, que no final foi frustrante por parte da torcida, e ainda, né, o Potter conseguiu aumentar o volume de críticas sobre ele. As últimas 3 partidas, 9 pontos disputados, 5 adicionados à tabela, só que o Chelsea estacionou e não está conseguindo desgarrar. Na escalação, o Graham Potter mandou o Chelsea a Gambo com Kepa. Teve o retorno de Reece James, que na coletiva de imprensa pré-jogo ele já tinha avisado que Reece James, Ben Chilwell, Loftus-Cheek, né, entre esses jogadores, eles estariam à disposição, só que não
ainda não tem físico, né? Não tem preparo físico para atuar os 90 minutos. Então, jogou Kepa, jogou James, Thiago Silva foi o capitão, Benoit Badiashile foi um grande destaque do jogo, mais uma vez com a super dupla com o Thiago Silva. Cucurella, Marc Cucurella, durante o jogo teve o retorno do Ben Chilwell, uma coisa boa, porque a defesa do Chelsea, Kepa, James, Silva, Badiashile e o Ben Chilwell, essa sim será a defesa, o setor defensivo bem sólido do Chelsea. Mas o Cucurella começou bom defensivamente, mas deixando muito a desejar no ataque e, na minha humilde opinião, atrapalhou o time. Foi um fator negativo no jogo, no derby contra o Fulham, nesse empate. Conor Gallagher iniciou, saiu o Jorginho. Agora o Conor Gallagher vai ter mais chances, lembrando que está machucado o Zakaria, né? Kovacic estava machucado também, não jogou. Então o Gallagher atuou até bem no primeiro tempo, ok. No segundo tempo teve um melhor conceito, se apresentou mais. Enzo Fernandes, a grande contratação dos momentos finais da janela de transferência de janeiro, janela de meio do ano, atuou, vai ditar o ritmo ali no meio campo, sabe? Não foi espetacular, não colocou o time nas costas, não resolveu todos os problemas do meio campo, mas fez ali, junto com o Conor Gallagher, uma boa dupla. O Mason Mount foi escalado ali, começou meio lento, compôs o meio campo com o Gallagher e com o Enzo. No segundo tempo já deu mais uma acordada, foi substituído também, mas é um jogador que ainda o torcedor Blue quer sempre mais. Hakim Ziyech foi a grande surpresa, envolvido no final de janela, né, de transferência. Enquanto o Chelsea contratou o Enzo Fernandes, estava tudo preparado para o Hakim Ziyech ir jogar na Ligue 1, no futebol francês, ser jogador do PSG. Problema com a papelada de transferência, prazo vencido, o Ziyech não foi para a França, continua no Chelsea. E surpreendente, né, foi a escalação. Ziyech titular, é o Graham Potter. Será que nosso treinador foi só um afago no Ziyech? Deu a titularidade. Ziyech jogou a sua ali pela direita, só que não conseguiu repetir, né, e acionar Mikhailo Mudryk como na partida contra o Liverpool, quando os lançamentos do Ziyech e as bolas recebidas pelo ucraniano deram resultado. O Mudryk jogou, não conseguiu repetir, fez sua estreia como titular, não conseguiu repetir a atuação dos poucos minutos que jogou contra o Liverpool. Foi substituído até no intervalo, mas notícias já foram ditas. E também é um cara que não está em ritmo para jogar os 90 minutos, né? Ficou algum tempo parado desde que estava lá no Shakhtar Donetsk. E o Kai Havertz foi o comandante do ataque. No banco tinha o Bettinelli, o nosso capitão Aspilicueta, que no decorrer da partida entrou. Agora 501 jogos na carreira, recebeu homenagem antes do jogo. Ben Chilwell retornou de contusão, é o cara que o tempo vai lhe dar condicionamento físico e será o titular. Trevoh Chalobah, Kalidou Koulibaly, que perdeu a posição na zaga para o Badiashile. Carlos Chukwuemeka, Noni Madueke entrou muito bem no lugar do Mudryk, é um jogador que deu mais velocidade ao time, jogador que parte para cima, coisa que o Chelsea está precisando muito na individualidade. Raheem Sterling voltou muito bem. No seu jogo ali pela esquerda, ciscou, foi voluntarioso, não conseguiu muitas conclusões de jogada, mas é o condicionamento físico. E um fator positivo, Davi Datro Fofana, um marfinense, atacante, né, centroavante, jogou muito bem. Teve uma grande chance
que, olha, goleiro, driblou o zagueiro, finalizou, mas teve seu chute interceptado. Se marca o gol, o possível gol da vitória dos Blues, seria bem uma festa, seria interessante, uma festa na ponte. Graham Potter, um treinador que é o seu estilo, se mostra passivo, observador na lateral do campo, gesticula para corrigir posicionamento de atletas. Nós, torcedores Blues, não estamos muito acostumados com isso, né? Nós estamos acostumados com José Mourinho, com Thomas Tuchel, com Antônio Conte. Mas recentemente vimos Maurício Sarri, que era um misto de explosão e observação, e Frank Lampard e Graham Potter, treinadores mais observadores. O Fulham, do Marco Silva, o bom time do Fulham, mais uma vez, após nos vencer no Craven Cottage, mostrou o porquê, né, tem essa campanha de parte de cima da tabela aí. Bom time, bem estruturado, ótima estratégia e bons jogadores também. Destaques para João Palhinha e para o defensor Tete, foram os melhores da equipe no derby contra o Chelsea. O Marco Silva escalou o seu Fulham, nosso vizinho de Chelsea, com Leno, Tete, Diop, Reed, Robinson, Palhinha, Reed, Andrés Pereira, De Cordova, Reed, jamaicano bom de bola. O Mitrovic, que não fez um bom jogo, foi para receber alguns cruzamentos, mas ainda bem, chegavam mais atrasado, recebeu uma marcação, não teve um bom jogo, acabou sendo substituído também. E o William, dessa vez não marcou, não teve lei do ex, mas puxou contra-ataques, armou jogadas para finalização, levou algum perigo à torcida Orgulho de Londres, quando também foi substituído, foi aplaudido pela torcida dos Blues pelos várias temporadas de serviços prestados com alguns títulos. No banco do Fulham tinha o Rodak, Kurzawa, Tozin, Duffy, Carney, Wilson, Solomon, o James e o Carlos Vinícius, né? A rodada da 22 da Premier League, ela segue depois, né, da abertura de Chelsea 0 Fulham 0 neste sábado, com Everton e Arsenal, Brighton e Bournemouth, Manchester United e Crystal Palace, Brentford e Southampton, Wolverhampton e Liverpool, Aston Villa e Leicester, Newcastle e West Ham, bom jogo, Nottingham Forest e Leeds, outro bom jogo para assistir, e será encerrada na rodada 22 com um outro grande jogo na cidade de Londres entre Tottenham e Manchester City. Depois esse panorama geral de início, o Chelsea desfalcado, né, de Zakaria, do Fofana, do nosso zagueiro Wesley Fofana, que na coletiva o Graham Potter disse que ele precisa de mais uma semana, então certamente contra o West Ham no próximo jogo devemos ter Wesley Fofana de volta ao grupo, né? O Zakaria, Kovacic, Fofana, então, e além de já estar em recuperação, N'Golo Kanté, Pulisic, ainda é vasta a lista, mesmo com o departamento médico do Chelsea liberando muita gente. Teve esses retornos, já falado de James Chilwell, ótimo para o time, e ainda durante a semana a troca na lista, né, de jogadores da UEFA Champions League. Lembrando que para esse jogo contra o Fulham também, Pierre-Emerick Aubameyang ficou de fora, ele que foi retirado da lista de jogadores da UEFA Champions League. O Chelsea tirou o Aubameyang, o Jorginho e o Lewis Hall, e ainda adicionaram o João Félix, Mikhailo Mudryk e o Enzo Fernandes. Nosso zagueirão titular da Premier League, Benoit Badiashile, ficou de fora. Então vamos ver se o Chelsea se recupera, muito pouco provável, para o Badiashile ter a oportunidade de jogar uma Liga dos Campeões. Todd Boehly
e sua turma da direção, Eghbali e os diretores, estavam no Stamford Bridge com a observação e deixando o Potter com a responsa de fazer esse novo Chelsea cascudo andar. E no primeiro tempo, quando a bola rolou, o torcedor Blue, esperando muito por uma vitória, bateu de frente com uma equipe muito bem treinada. O jogo começou com muita marcação, pouco espaço, pouca criação, né? O Chelsea do Potter é aquela característica de muita posse de bola, toca. O Fulham não se retrancou, não é característica da equipe nessa temporada, lembrando que o time não é aquele ioiô em que estamos acostumados a ver. Então, mas o Chelsea não conseguia chegar, poucas finalizações. Ziyech ficou aberto pela direita, Mudryk na esquerda, mas diferente do jogo contra o Liverpool, eles não conseguiram se encontrar nesse derby da rodada 22 da Premier League. Nossa defesa, nossa dupla de zaga é a que chegou para ficar, já se entrosou. O Badiashile praticamente não erra, deu muitos lançamentos, criou oportunidades para o Chelsea, também com o Thiago Silva. O Thiago Silva que logo no início teve um lançamento, né, achou espaço e lançou o Kai Havertz. O Havertz finalizou, o Leno fez uma excelente defesa com os pés, mas após a conclusão, né, da euforia na ponte o espaço e a conclusão do Chelsea, foi assinalado o impedimento. O Havertz, em certos momentos, nos faz lembrar o Olivier Giroud, que quando recebia as bolas, em outro momento também o Timo Werner, né, recebia muita bola, mas estava sempre em impedimento. Um destaque do Fulham, o brasileiro Andrés Pereira, que foi a primeira finalização, a grande finalização relevante do nosso vizinho londrino, nosso rival. O Andrés Pereira finalizou bem da entrada da área e o Kepa defendeu. Os nossos goleiros, na verdade, foram pouco exigidos, mas quando chegaram, deram conta, resolveram a parada. Esse momento em que a defesa do Kepa, no chute do Andrés Pereira, foi um período em que o Chelsea lembrou muito, né? Quem estava assistindo, não o Chelsea, mas o torcedor do Chelsea, no jogo estava lembrando muito o jogo do duelo do Craven Cottage, né? Não tinha retranca, o jogo estava se desenvolvendo, mas pouca criação, porque os dois times estavam bem eficientes em suas propostas. Mas como o Chelsea estava em casa, o torcedor Blue estava cobrando, e com reforços do Mudryk, do Enzo, todo mundo estava querendo ver o Chelsea com um desenvolvimento melhor, né? A marcação seguia por parte do Fulham. O Marco Silva e o Graham Potter, quando era focalizado, sempre na companhia de seus auxiliares, planejando estratégias, mas os jogadores em campo estavam cumprindo bem o papel. Teve um ataque do Chelsea, o Enzo Fernandes lançou e a jogada terminou com o Havertz finalizando para fora do gol. Foi uma bola vindo do lado esquerdo para direito, o Havertz se esticou toda, a bola subiu, foi por cima do gol. O Leno só observou, foi uma boa jogada. Se pega bem, ela só parava na rede. Logo em seguida, o Havertz, né, acabou, depois de um lançamento, um chutão para frente do Badiashile, o Havertz venceu uma disputa com o Reed, né, pelo alto, acabou finalizando para fora também. E nesse momento o Chelsea conseguiu boas chances, sabe? Teve uma finalização do Ziyech para fora, acabou chutando torto, ele cortou, né, de direita, cortou para o meio, chutou, a bola passou muito para fora do gol. Nesse momento o Fulham estava chegando pouco até o gol do Kepa. Já aproximando no final do primeiro tempo, o Fulham adiantou a marcação. O Marco Silva botou o time do Fulham para pressionar o Chelsea ali na sua quase na intermediária do Chelsea, próximo ali, meia-lua, porque o Chelsea está assim. O Kepa, quando recebe a bola, aí abre ou os laterais ou os zagueiros, né? E sempre para saída de bola com os pés,
Só que aí toca pro lateral, toca pro zagueiro. Aí vem os atacantes e dá o abafa. Isso, pra mim, eu não gosto disso. Isso acaba muito criando perigo pro time, né? Então o Marco Silva adiantou. Em alguns momentos roubaram a bola, mas logo a defesa do Chelsea se postava bem. Então, gols, o Chelsea não ia sofrer ali por causa disso. É um risco desnecessário. É melhor mandar a bola para frente e tirar ela de perto da área ali. Mas o Chelsea usa muito isso, já faz há várias temporadas. O Havertz, então, no finalzinho quase abriu o placar. Ele recebeu o lançamento, dessa vez não estava impedido. Finalizou, né? O Leno foi para sair, ele tocou por cima. Os dois defensores do Fulham correram para dentro do gol, a bola acabou tocando na trave. Foi uma muito boa oportunidade. O Fulham que só acertou o gol do Kepa uma vez com o Andrés Pereira. E já o Chelsea teve essa com o Havertz, que acertou definitivamente a trave. E outras que foram de finalizações erradas para fora, né? Os grandes destaques do primeiro tempo, que já estava finalizando, no Chelsea, foi o zagueiro Badiashile, que não deixa o nível de seu futebol baixar. Parece que é uma constante. Então, e com o Thiago Silva ali, olha essa nossa zaga. O 10 é uma perfeição. Uma nota 9 para os caras é assim, é excelência pura. Thiago Silva e Benoit Badiashile estão se tornando uma dupla 8,5. A evolução desses caras são constantes. É uma pena que o Badiashile não vai jogar Champions League contra o Borussia Dortmund, porque não foi inscrito na Champions League, né? Final do primeiro tempo, final do derby, um pouco de frustração na Ponte, 0-0, 7 finalizações na primeira etapa, 5 do Chelsea, 2 finalizações do Fulham, uma no gol. Jogadores foram para o intervalo e o torcedor Blue foi buscar sua cerveja nos bares da Ponte do Stamford Bridge e acabaram não assistindo gols, mas com uma finalização do Havertz na trave e uma finalização do Andrés Pereira, que o Kepa Arrizabalaga acabou dando conta do recado. Pois bem, segundo tempo, né? Mais 45 minutos e mais alguns acréscimos. O Graham Potter mandou o time de volta, o time do Chelsea de volta, modificado. Já no intervalo, tirou o Mudryk, que não repetiu a boa e curta atuação do jogo contra o Liverpool, e colocou o Madueke, jogador habilidoso, driblador, vai pro confronto, que veio da Holanda. O Madueke entrou, bem legal. Só que quem começou causando problemas e já partindo para cima foi o Fulham, que logo no início já finalizou com o Willian, já fez o que para trabalhar logo ali nos primeiros segundos. O Madueke entrou, colocou velocidade no jogo dos Blues. Em certos momentos o Madueke ele tem aquele pensamento rápido, ele já recebia e passava, mas o companheiro não fazia a mesma leitura e a bola acabava se perdendo. Teve uma boa jogada pela direita, o Reece James cruzou, o Madueke estava chegando para finalizar, só que apareceu o Tete, bom defensor do Fulham, interceptou a jogada. O derby mostrou treinadores apenas observando e usando muito as instruções de seus auxiliares em campo, né? E observando o bom desempenho, a bela marcação, um jogo razoável, né, da equipe do Fulham, com o objetivo de não deixar pontos pelo caminho. Já o Chelsea, com o torcedor esperando
um certo domínio, e o domínio não foi técnico. O Chelsea teve mais posse de bola, como historicamente tem em jogos contra o Fulham, mas o que se questiona é o modelo de jogo do Graham Potter. Então, mesmo recebendo mais jogadores, parece que ainda o modelo Brighton de se jogar futebol é o que o Graham Potter adota. Em 2 semanas, aí você pode excluir apenas o Enzo Fernandes, que chegou durante a semana. Mas o Mudryk, que iniciou o jogo, ele já estava há 2 semanas, o Madueke também. Então foram 2 semanas, podemos dizer, perdido, porque o Chelsea não fez nenhum mal ao Fulham e deixou pontos pelo caminho. O derby seguiu. O Potter, mais uma vez, né, era o treinador que havia alterado o time, enquanto o Marco Silva estava só observando. O Madueke procurava jogo todo o tempo, foi um destaque. E também tinha os destaques pelo time adversário. João Palhinha, é impressionante como esse português da meia toma cartão amarelo, joga duro, mas não perde dividida. E o Palhinha iniciou uma jogada de contra-ataque dos Cottage. Passou o William, deu sequência e logo acionou o Andrés Pereira, mas aí na finalização o Cucurella se posicionou à frente e bloqueou. Chegada a hora de mais uma alteração, o Graham Potter promoveu o retorno do Reece James para iniciar a partida. Para mim, uma surpresa, eu pensando que o Reece James poderia entrar no decorrer do jogo, devido à declaração de que ele não aguentaria os 90 minutos. Não aguentou os 90 minutos, como disse o Potter na coletiva, então o James saiu e deu lugar para o Aspilicueta, que contra o Liverpool tinha completado 500 jogos. 501 jogos agora, rendendo placa de homenagem antes do jogo começar. E o Hakim Ziyech, que também, para surpresa de quase todo mundo, foi titular, deu seu lugar ao Raheem Sterling, que não jogava desde a derrota para o Manchester City em Stamford Bridge, derrota no jogo da Premier League, aquela derrota por 1-0. O Sterling voltou. Após todas essas alterações, o Fulham teve uma boa chegada, teve um contra-ataque e o De Cordova Reed finalizou para a defesa de Kepa Arrizabalaga. Em seguida, o Mitrovic apareceu, finalizando de longe, né? Outra defesa do Kepa seria um golaço, porque a finalização do Mitrovic ela foi antes da linha do meio-campo, ali um chutaço, o Kepa adiantado. Boa visão do Mitrovic. A bola acabou sendo defendida pelo Kepa, ele que praticamente em cima da linha, ele ergueu a mão, fez a defesa, deixou ela ficar em 2 tempos ali. Foi um lance muito bonito, plástico, para quem viu. Essa foi a melhor participação do Mitrovic, que se movimentou, mas recebeu pouca bola. É essa Mitrovic que estávamos preocupados com ele no pré-jogo. Enzo Fernandes teve a sua chance, chutou de longe, bola passou bem perto da trave do Leno, foi uma jogada da direita para a esquerda, o Leno se esticou todo, a bola passou bem perto. O jogo já se entrando ali naquela parte final, por volta de 70 minutos, né, a partida já estava bem aberta, né? E o Chelsea estava chegando mais. Só que estava só chegando, dando volume, trocando mais passes no campo do Fulham, que só esperava, mas efetividade, perigo, o Chelsea não levava. Jogo aberto, Chelsea chegou mais, o Fulham chegou a ter, para conter o Chelsea, uma dessas jogadas lá no final do jogo, uma hora que apareceu bem a imagem, o Fulham tinha 8 atletas dentro da área, não tinha como o Chelsea chegar. O Graham Potter mais uma vez usou a alteração, colocou o atacante marfinense Datro Fofana e tirou o Mason Mount. Chelsea estava sendo melhor que o adversário na estatística,
no número, sabe? No número frio, quando você abrir o scout depois, você vê lá que o Chelsea foi melhor em tudo, nas chances criadas e tudo. Mas na parte do perigo, perto de marcar, uma do Havertz, uma do Andreas Pereira. As outras defesas do Kepa Arrizabalaga não correram nenhum risco, não. O Chelsea estava sendo melhor no final do jogo. O Gallagher quase marcou depois de chutar. A bola foi para fora do gol. O Conor Gallagher, depois de um primeiro tempo ali regular, subiu um pouco o nível de sua atuação. Um conceito bom. Em seguida, Davi Dato Fofana fez o torcedor blue lembrar nosso ídolo, nossa lenda, né? Em termos de jogada. Lembrou o Didier Drogba, pelo menos para mim. Posso estar um pouco emocionado, tá exagerando aqui, mas que foi bonita a plástica daquela jogada. O Fofana recebeu a bola pela direita, driblou o goleiro, driblou o zagueiro e finalizou. O chute foi interceptado pelo o defensor Reed, né? Seria muito bonito. A ponte foi em êxtase e lamentou. Vamos falar da parte negativa, né? O jogador que se destoou completamente do time do Chelsea. Na análise, ele atrapalhou muito o time. Estou falando de Marco Kurela, o espanhol lateral esquerdo, que acabou sendo substituído depois por Ben Chilwell. O Kurela, defensivamente, se destaca, cumpre bem seu papel, faz cobertura pelo lado esquerdo, ganha divididas, mas quando tem que avançar, tem a velocidade, mas o passe, o erro, está sendo defeituoso. Em várias oportunidades, o Chelsea tinha ataques promissores e o Cucurella errou todos os passes e até provocou contra-ataques do Fulham. Ataques do Chelsea e todo mundo começou a pegar ali uma bronquinha do espanhol, que defensivamente é melhor. O Cucurella acabou saindo, o Ben Chilwell entrou. É condicionamento, é o que se precisa, e já ele volta para fazer parte da defesa com Kepa, James Silva e Badiashile. Essa defesa com o Ben Chilwell é a que o Chelsea precisa, e ainda vai voltar em N'Golo Kanté em breve. Esperamos que Graham Potter né, dê uma boa satisfação, e nós, torcedores do Chelsea, queremos, a curto prazo, uma organização do time. Mas para isso o Potter tem que desenvolver uma maneira de jogar, né? Fazer com que os jogadores entendam. O tio entrou, fez o seu jogo, ganhou o ritmo. É bem possível que na próxima partida contra o West Ham já comece o jogo titular. Destaques do time do Fulham: Tete e João Palhinha foram os melhores. Outro destaque do Fulham, seu treinador Marco Silva. E tá mantendo o time na parte superior da tabela, tá ali na 7ª posição. O Fulham nessa temporada não vai correr o menor risco de voltar à Championship, lembrando que o Fulham é o campeão da Championship. E mais uma vez, como no duelo de Craven Cottage, com sua equipe bem treinada, o Marco Silva, português, passou no teste e venceu, né? No duelo particular, de tático e estratégico, foi melhor e bateu o Graham Potter. Fulham buscou o gol nos momentos finais, então tinha pouquíssimo tempo, conseguiu esse ponto precioso, mérito, vamos dizer, para o treinador Marco Silva, com sua
Estratégia que deu muito certo, seguindo à frente dos Blues na tabela. O resumo do jogo e a satisfação a se dar ao torcedor é: os Blues, a torcida Blue, londrina, o fanático pelo orgulho de Londres, esperava uma vitória. Não deu, empate, 1 ponto na tabela, 2 ficaram pelo caminho. Agora é com o treinador Graham Potter. Recebeu muitos jogadores, perdeu 2 semanas porque não conseguiu ser efetivo contra Fulham. Deixem os números frios das estatísticas que mostram o Chelsea superior, para lá que isso não vai contar. Temos que ver é na prática no futebol. E o Chelsea do Graham Potter, com jogadores antigos, com titulares, com reservas, com os machucados, tem as mesmas performances. E isso passa pela maneira que o treinador tem de ver futebol. Bom treinador ele é, mas temos que ver se será treinador para elevar o nível de uma equipe gigante como o Chelsea e também subir um degrau, né, na sua categoria de técnico, na sua prateleira. Reforços importantes chegaram, o time se fortaleceu. Chelsea 0, Fulham 0, Premier League, rodada 22, sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. A rodada 22 da Premier League segue no sábado e no domingo. Sigam, apoiem, curta, comente, espalhe. As redes sociais Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Spotify e YouTube com Chelsea Fan BH 1905. Pós-jogo registrado, certa frustração, porque o Chelsea precisa voltar a vencer. Tem mais estreias por aí, tem mais retornos. Mês de fevereiro bom, mais um derby na próxima rodada contra o West Ham e depois a Champions League, o hino da Champions volta a ser ouvido pelo torcedor Blue. Saudações, povo Blue, bandeira azul sempre lá no alto. Valeu!